Olá, boa tarde, amigos. Vamos continuar a ler a partir de Gênesis 18, 16. Ficámos no episódio em que apareceram as três figuras a Abraão, em que Deus lhe disse que, sim, porque era Jesus Cristo, com dois anjos, ou, à partida com dois anjos, em que lhe explicaram, Deus disse a Abraão que ia ter um filho dali a um ano. E Sara estava a ouvir e riu-se interiormente, mas Deus, sabendo tudo o que nos vai no coração, sabia que Sara estava a rir-se. E tinham razão para rir-se, porque já tinha 92 anos, não é? Mas pronto, Deus é que sabe quando é que é, nada é impossível. Então, continuemos. Portanto, estavam os três com Abraão, à porta de Abraão, à porta da tenda de Abraão, a comer. Continuando, ainda em Gênesis 15. Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Disse Deus a Abraão. Então Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto ela teve medo. Ao que ele respondeu: não é assim, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali, agora sim é Gênesis 18, 16, e levantaram-se aqueles homens dali e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles para os encaminhar. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Reparem que Deus vai revelar o que vai fazer a Sodoma a Abraão, por consideração a Abraão, porque o escolheu para ser o pai do povo eleito e o pai de todos os cristãos, porque por meio dele serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão foi justificado perante Deus por acreditar. E nós, os cristãos, também somos justificados por termos fé, por acreditarmos no que diz Jesus. E reparem noutra coisa, que é a importância, portanto, eu o escolhi a fim de que ele ordene os seus filhos, ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Portanto, é o nosso papel enquanto pais, é indicar aos nossos filhos o caminho de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, para que mais tarde venham a ser obedientes a Deus e a vida lhes corra bem. A vida eterna, para que ganhem a vida eterna. Mas se obedecerem, esta vida também corre melhor. Mas principalmente para que obtenham a vida eterna. Porque, apesar de sermos pais, apesar de eu ser crente em Deus, a relação com Deus é pessoal. A minha relação com Deus não garante a relação que a minha filha tem com Deus. Portanto, eu tenho que lhe indicar o caminho e ela é que tem que escolher esse caminho de ler a palavra de Deus, acreditar em Jesus e ser abençoada para ter a vida eterna e ser abençoada durante a vida, não é? Continuando. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se em tudo têm praticado segundo o seu clamor, que a mim tem chegado, e se não, sabê-lo-ei. Então os homens, virando os seus rostos dali, foram-se em direção a Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. Portanto,
Foram os 2 anjos e Deus ficou lá. E chegando-se, Abraão disse: destruirás também o justo com o ímpio? Portanto, Deus revelou a Abraão o que ia fazer, que ia destruir a cidade, e Abraão ficou assustado, porque tinha lá o sobrinho dele, Lot. E então pôs-se a perguntar a Deus: mas vais destruir também o justo com o ímpio? As pessoas justas, ou seja, vais destruir tudo, bons e maus? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Esteja isto longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Quem é o juiz de toda a terra? Jesus Cristo. Portanto, Abraão já estava a falar com Jesus. Porque se Deus lhe aparecesse, qualquer homem que veja a Deus morrerá. Para que um homem possa ver Deus e sobreviver, tem que ser Jesus Cristo, que é o nosso intermediário. Porque ninguém pode olhar a Deus diretamente e manter-se vivo neste plano de vida. Perdemos o nosso corpo. Desaparece. O nosso Deus é uma chama que consome. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. Não vai destruir a cidade por causa destes 50. Tornou-lhe Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar a Deus, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Respondeu ele: não a destruirei se eu achar ali 45. Continuou Abraão ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40, mais uma vez assentiu Deus: por causa dos 40 não o farei. Disse Abraão: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, de novo assentiu: não o farei se achar ali 30. Tornou Abraão: eis que outra vez me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20. E respondeu-lhe: por causa dos 20 não a destruirei. Disse ainda Abraão: ora, não se ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei. Se porventura se acharem ali 10. Ainda assentiu o Senhor: por causa dos 10 não a destruirei. E foi-se o Senhor Deus, logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. À tarde, chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló, o sobrinho de Abraão, estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para os receber. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés, de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Responderam eles: não, antes na praça passaremos a noite. Entretanto, Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram em sua casa. E ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães ázimos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma. Tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todo o lado, de todos os lados. E chamando a Ló, perguntaram-lhe: onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa?
traze-os cá para fora para que os conheçamos. Vou fazer aqui uma interrupção. Conhecer alguém quer dizer, na Bíblia usa-se este termo para conheceu a sua mulher, que é quando teve relações sexuais com ela. Adão conheceu a Eva, teve relações sexuais com Eva, relações íntimas com Eva. Portanto, aqui estes homens queriam praticar a sodomia, sodoma, daí vem a palavra sodomia. Queriam praticar a homossexualidade com estes anjos, que eles não sabiam que eram anjos, pensavam que eram homens. Então foram exigir a Ló que os entregasse para que os violassem, não é? Continuando. Traz-os cá para fora para que os conheçamos. E isto é que eles querem dizer que o conheçamos. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente. Eis aqui, tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão. Estão a ver? Conheceram. Eu vos trarei para fora e lhes fareis como bem vos apetecer. Somente nada façais a estes homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Ora bem, vou interromper de novo. Nesta altura, era uma vergonha muito grande, não é? Então Ló, de tal ponto, era de tal ponto vergonhoso se ele ofereceu guarida àqueles homens, a seus hóspedes, que ele percebeu que não eram homens normais, que preferia entregar as suas 2 filhas para que fossem violadas. Coisa que para mim é completamente impensável. Não é? Entregava a minha vida antes, nem pensar. Mas Lot realmente tinha alguma justiça com ele, não é? Porém, também é estranho entregar as suas filhas, é chocante. Mas pronto, continuando. Mas eles, claro, eles negaram, eles que não eram os homens, porque eram perversos. Daí que, como se vê, a homossexualidade é uma atividade perversa. Perverte os homens e torna os homens em perversos. Portanto, desenganem-se e acham que é uma coisa que não tem mal nenhum e é perfeitamente igual. Não é. Corrompe as pessoas muito. E há pessoas, há homens homossexuais e mulheres que o deixaram de o ser e que hoje testemunham Cristo. Podem-nos explicar melhor. Continuando. Portanto, as suas 2 filhas ainda eram virgens. Somente nada façais a estes homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. E disseram mais: esse indivíduo, como estrangeiro veio aqui habitar, e quer-se arvorar em juiz. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, isto é, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Reparem a perversidade. Tal era a ânsia deles de violarem os outros, que também queriam fazer, já iam fazer a mesma coisa a Ló, não é? Aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, portanto os anjos, porém, estendendo as mãos, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. E então disseram os homens a Ló: tens mais alguém aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens na cidade? Portanto, desculpem, eu se calhar... disseram estes homens, os anjos. Os anjos perguntaram a Ló: tens mais alguém aqui? Teu genro, os teus filhos, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nas cidades, tira-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar. Porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Porque eles
Eles praticavam muita injustiça nesta cidade. Eram maus, matavam as pessoas, roubavam as pessoas, os viajantes, e as pessoas clamavam a Deus, e Deus, pronto, sabia tudo o que se passava, não é? E então enviou estes anjos para destruir a cidade. Tendo saído Ló, falou com os seus genros, que haviam de casar com as suas filhas, e disse-lhes: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. E ao amanhecer, os anjos apertavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava. Pelo que os homens pegaram-lhe pela mão a ele, à sua mulher e às suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Assim o tiraram e puseram fora da cidade. Quando os tinham tirado para fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida. Não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: assim não, meu senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e tens engrandecido a tua misericórdia que a mim me fizeste, salvando-me a vida. Mas eu não posso escapar-me para o monte, não seja caso me apanhe antes este mal e eu morra. Eis ali perto aquela cidade para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu me escape para lá. Porventura não é pequena? E viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, também te hei atendido, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a planície, e todos os moradores das cidades, o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera, em pé, diante do Senhor. E contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça, como a de uma fornalha. Ora, aconteceu que, destruindo Deus as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao subverter aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita, a mais velha, disse à menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a nosso pai vinho a beber, e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite, e entrando a primogênita, deitou-se com seu pai, e não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita, mais velha, à menor: eis que eu ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe vinho a beber, demos-lhe
vinho a beber também esta noite. E então, entrando tu, deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Portanto, como já perceberam, elas planearam cometer incesto, embebedaram o pai, é o que faz a bebida, faz com que percamos a consciência e depois cometamos atos vergonhosos. Daí que devemos evitar a bebedeira. Mas elas pensavam que não existia mais ninguém, pensavam que não iam casar e resolveram tomar o assunto nas mãos e fazer isto. Sempre má ideia. Assim, as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. A primogênita deu à luz a um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos Moabitas de hoje. E a menor também deu à luz um filho e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas de hoje. Ou seja, deram à luz duas tribos que vão ser inimigas de Israel. Os Moabitas e os Amonitas. Porque também são fruto do pecado. Partiu Abraão dali para a terra do Negueb e habitou entre Cádiz e Sur e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Portanto, ele voltou a fazer o que fez no Egito. Foi dizer a todos os que habitavam, como a Sara era muito bonita, dizia que Sara era a sua irmã. E Abimeleque, o rei de Gerar, quis tomar a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que estás para morrer por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não se havia chegado a ela. Perguntou, pois: Senhor, matarás porventura também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela mesma me disse: ele é meu irmão. Na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos fiz isto. Ao que Deus lhe respondeu em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la. Portanto, como Deus sabia que ele foi enganado, não permitiu que ele se deitasse com a Sara para que não pecasse. Por lhe terem mentido, não é? Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque ela é profeta. Desculpem. Ele, Abraão, é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituires, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Portanto, Deus ainda lhe avisou. Como me avisou a mim. Só que eu não fui obediente a Deus. Levantou-se Abimeleque de manhã cedo e, chamando a todos os seus servos, falou-lhes aos ouvidos todas estas palavras, e os homens temeram muito. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe perguntou: que é que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazer sobre mim e sobre o meu reino também pecado? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Perguntou mais Abimeleque a Abraão: com que intenção fizeste isto? Respondeu Abraão: porque pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar. Matar-me-ão por causa da minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, ainda que não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair, errante da casa de meu pai, eu lhe disse a ela: esta é a graça que me farás, em todo o lugar onde formos. Diz de mim: ele é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu Sara, sua mulher.
E disse-lhe Abimeleque: Eis que a minha terra está diante de ti, habita onde bem te parecer. E a Sara disse: Eis que tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata. Isto seja por véu dos olhos a todos os que estão contigo, e perante todos estás reabilitada. Orou Abraão a Deus, e Deus sarou Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Caros amigos, hoje ficamos aqui. Na próxima vamos ler Gênesis. Ficamos em Gênesis 20, 13. Na próxima semana vamos ler Gênesis 21. Portanto, lemos a importantíssima história de Sodoma e Gomorra e como é um pecado a sodomia, desagrada a Deus, é uma abominação, devemos de evitar o pecado. Não é o único pecado, há mais, mas não devemos de aceitar e dizer que é uma coisa sem consequências, como se diz agora no mundo e até é apresentado como desejável. Não, é muito mau e muito grave. E avisemos os nossos amigos que, se porventura calharem conversa, que é uma coisa má. Tenham coragem, não se acanhem, tenham coragem de confessar que a sodomia, a homossexualidade, é um pecado grave. Por isso Deus destruiu uma cidade inteira, e porque, para além disso, o pecado quer companhia, e eles nunca querem ficar só pelo pecado que cometem, querem arrastar os outros também para o pecado e cometer injustiça, porque perverte as pessoas e torna as pessoas más. Mais maus do que já somos, não é? Naturalmente. Mas tira-nos o travão de Deus. Nós, os cristãos, temos o travão do Espírito Santo que nos impede de alguma coisa de cometer mais pecados ainda. Apesar de cometermos pecados vamos cair sempre. Podemos cometer um pecado involuntariamente e às vezes até voluntariamente. Mas temos sempre o travão da consciência e o travão do Espírito Santo. Portanto, bem-ajam e a paz de Cristo fique convosco. Até para a semana.